Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje iremos transmitir um programa que foi gravado na Faculdade de Direito Milton Campos. Foi o CONPRADEP, né, foi a conferência de Direito Eleitoral que aconteceu na Faculdade de Direito Milton Campos, ali em cima no Vila da Serra. E vamos falar hoje sobre fake news com o Dr. Diego Reis, um grande especialista nessa matéria. E ele é professor de Direito Eleitoral e também constitucionalista da PUC São Paulo. Estamos aqui com o meu amigo Diogo. Eu tive o prazer de te receber aqui na Milton Campos, né? E é patrocinadora também do Cultura Geral, que é um programa de entrevista que a gente tem aqui ligado à faculdade. E o CONPRADEP tem uma importância muito grande vai ter uma importância muito grande nessas informações todas que estão sendo passadas aqui para a eleição de 2018, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. O prazer é meu, é muito legal poder estar aqui, fico super à disposição. Obrigado pelo convite. O Diogo, fala pra gente o que é a fake news e qual é a importância que ela vai ter nessas eleições. E já teve em outras eleições, né, passadas. Qual é a importância que ela vai ter nas eleições agora? Você não tem nenhuma pergunta mais fácil, não? Não tem não. Eu já faço isso muito com o Felipe lá no programa, então a gente não tem muito, né? Tem uma pergunta muito assim. Muito bem. Não, mas são as perguntas mais relevantes que a gente pode fazer nesse momento. E eu acho que começando pelo que é fake news. Eu acho que a gente precisa ter uma fase de diagnóstico muito séria e profunda para a gente não correr o risco de, em nome de combater um certo mal, que mal se sabe o que é, ferir talvez o que a gente tem de mais sagrado dentre as proteções da liberdade de expressão. Fake news, quando ela vem com essa expressão inglesa, e a ideia, a tradução literal é uma ideia de notícia falsa, me parece que é uma tradução muito ruim para o que ela representa. Porque dá uma sensação que a gente tem as notícias verdadeiras e as notícias falsas. Na verdade, nós temos notícias. A notícia é da essência ter sido checada, sido desenvolvida, e o pressuposto da notícia falsa é, na verdade, a fraude. Então, talvez a melhor tradução seria notícia fraudulenta, e não notícia falsa em si. Mas vai além da discussão. Essa discussão ela tem uma implicação prática, porque parece que é bobagem, mas ela tem uma implicação bem prática. Primeiro, será que existe então notícia falsa sem querer, né? Sem dolo, sem vontade? E eu suponho que não, que a fraude é necessária, tem que querer enganar, tem que produzir essa enganação. Outra coisa que aconteceu é que essa expressão acabou sendo usada como um adjetivo, colocando tudo em qualquer lugar. Se uma expressão diz tudo, ela na verdade apresenta um nada. Então é importante dividir cada coisa. Fake news é uma das revelações da desinformação. Desinformação é uma poluição de informação. É quando você tem uma espécie de uma poluição. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, poluição é uma das coisas que eu mais vejo lá. E a poluição não quer dizer que você não tem ar, quer dizer que está sujo, quer dizer que está ruim, mas é possível alcançar ar. O ar é informação e a poluição é desinformação. Ela pode aparecer de várias formas, fake news é uma delas. Mas ela pode aparecer, por exemplo, com um desvirtuamento, onde você tem uma foto tirada de um contexto colocada em outro, uma manchete que não reflete o que aquele conteúdo diz, entre outras questões. Então me parece que a gente tem que entender a fake news como notícia fraudulenta ou como um fenômeno maior, que é a desinformação. E a partir daí tentar fazer um diagnóstico para as nossas eleições. Verdade que a mentira sempre fez parte da nossa vida, em especial e sobretudo nas eleições. Nunca foi novidade, não foi a internet que trouxe a mentira, ela faz parte da nossa vida. E o problema é que a lógica da internet contribui para essa sensação de que o que é falso é verdadeiro. Vou explicar um pouquinho disso, se me permitir, mas bem rápido. É meio que aquela ideia, assim, os meus avós eles eram comerciantes, tanto parte de pai quanto parte de mãe. E eles tinham lá a lojinha deles lá, vendia de tudo. E eu lembro que eu era bem pequeno, vivia na loja dele lá e as pessoas chegavam. E quando eu estava, sabe, meio emburrado, sabe aquele dia mais difícil? E a criança, aquela coisa, eu lembro que meu avô, sempre muito cuidadoso, falava, sai daqui, moleque! Porque a cara feia espanta cliente, espanta freguês na época.
Meio que a ideia pode parecer uma bobagem, mas é essa. As redes sociais e todos os outros mecanismos de internet, eles querem fazer de tudo para te manter na lojinha. Você entra lá e a ideia é que você não saia, você fique. E faz parte do negócio, isso é legítimo, isso não é um enganoso, ninguém está matando ninguém, é legítimo. Como meu avô queria que os clientes entrassem e ficassem lá, oferecer copo d'água, cafezinho e tal, porque ele queria que quanto mais ficasse lá, mais chance de comprar e enfrentar o negócio dele. E na internet não é nada diferente disso, é uma lojinha. E aí busca-se todos os meios para te manter na lojinha. Bom, na lojinha, você vai ficar falando de assunto que a pessoa não gosta? Você vai ficar discutindo se o Palmeiras tem mundial, se ele é palmeirense? Você vai discutir, sei lá, futebol com alguém que acabou de perder? Você vai querer agradar. Então você leva todos os assuntos para tentar agradar aquela pessoa. A internet é isso. Então ela vai formando esse conteúdo, tentando descobrir, pelo que ela já descobriu de você, te manter naquele espaço onde tem tudo que você gosta, que é as chamadas câmeras de eco ou bolhas digitais. Te envolve de um jeito que dá uma sensação de que o mundo inteiro foi desenhado por você mesmo. E que nada mais existe aquilo. O problema é que você precisa perceber que você só está dentro de uma lojinha. Se você sair e for para outra loja, ou estiver na rua, você vai ter contato com a realidade. Esse plasma seria liquidez de Bauman, que ele fala, né? Esse tanto de relações líquidas, relações voláteis, né? Muito bem, muito bem. Tem muita conexão com essa ideia de Bauman e a própria internet em si. A diferença é que agora a gente tem uma forma concreta de fazer isso. Eu tenho os dados e consigo, pelos dados, saber exatamente o que você gosta. E aí eu te ofereço o que você gosta. E você consome mais o que você gosta. E consome menos o que você não gosta até eliminar aquilo do seu visor. Por isso que é tão importante, sobretudo nas redes sociais, eu costumo dar uma dica para enganar o algoritmo. Fala assim, às vezes a gente quer aquela pessoa que compartilha ou comenta algumas coisas e fala assim, nossa, vou voltar a excluir essa pessoa. Mas quanto mais você exclui, mais isolado você fica. Você está numa sala de aula, por exemplo, numa festa e tal, não é possível que todo mundo tem lá você ama de paixão. Vai ter um que você gosta mais, tem mais afinidade, outros não. Só que você é obrigado a conviver com todos. Na rede social, você clica e exclui. Que mundo você está formando para você mesmo? Então é importante saber que você está num mundo higienizado por você, e aquele mundo é seu, foi desenhado por você, mas nunca você cair nessa cortina de fumaça achando que o mundo todo é o que você tem ali. Esse plasma seria uma solidificação daquilo que é líquido, daquilo que não tem como você... aquele amoldamento que você faz no pensamento? Talvez uma eternização daquilo mesmo, um microcosmo que você cria. E esse microcosmo ele é dirigido da forma que você coloca. Isso acaba te induzindo a crer que o mundo todo pensa igual você pensa. Porque traz situações atraentes. Só que aí o problema é esse, né? Que aí você como é que chega mais controla isso, Diogo? Como é que você controla isso, por exemplo, no âmbito da política, das eleições e tal? Como é que controla esse emaranhado de informações? Olha, eu não sei se temos ferramentas suficientes para controle, no sentido de força. E eu nem sei o quanto isso é desejável. Lembra, não sei se vocês lembram da época do Orkut. Então eram talvez os primórdios das redes sociais. Isso é da época do Felipe. Pois é. E tinha uma página que eu falo que era assim, todo mundo odeia o Rubinho Barrichello. Era a página. E eu falo que o Rubinho Barrichello é incompreendido. Tinha muita gente que não entendia na época, era uma situação aqui. E se eu não me engano, ele entrou na justiça. Eu acho que o Rubinho entrou na justiça e removeu a página. Instantaneamente nasceram mais de 300 páginas. Odeio o Rubinho Barrichello e se derrubar eu faço outro. E hoje, então, é um clique. Então a gente não vai vencer essa velocidade. Precisa de alguma maneira convencer e tirar os estímulos àquele compartilhamento, àquela difusão. Como que a gente tira esses estímulos? Ficando, se preparando mais. Então, não acho que toda a responsabilidade é nossa. Mas diante da ineficiência do controle externo, e eu nem sei se o controle externo seria bom. Imagina, se estiver na mão do Estado, o Estado vai ter que começar a analisar conteúdo. Será que é isso que eu quero? Pode voltar em 1984, seria? Jorge Orwell. E a gente poderia também ter uma ideia de censura, de controle de conteúdo. Imagina, se a gente já tem essa dificuldade diante da internet que eu falei, que eles, de alguma maneira, eles filtram conteúdo para te manter na lojinha, imagina um Estado inteiro. Aí sim há uma manipulação. Então eu acho que a gente tem que se revestir desse papel mesmo. Eu acho que o grande sacrifício é se permitir a heterogeneidade, a diversidade,
se informar por múltiplos meios de comunicação, e se aquela notícia ou aquela coisa te tocou, ou alguma coisa assim, você buscar meios de checar, tentar avançar, tentar ir atrás, tentar se informar. A internet também traz essas informações. E quando você checar e falar, divide com seus amigos, compartilha essa ideia. E de alguma maneira a gente ajuda a diminuir essa poluição. Como é que você vê essa juventude, essa moçada, por exemplo, que está aqui na faculdade, vai formar aí com 22, 21, 22 anos, nesse contexto novo que são as redes sociais que vão definir, que vai definir de fato o futuro dessas pessoas? Como é que você vê tudo isso e como é que o Congresso do Compradep entra nesse emaranhado todo, nessas discussões todas? Ótimo. Bom, primeiro para o Congresso especificamente, é onde ele lança perguntas. E eu digo que hoje se tem uma coisa muito importante, sempre foi, mas hoje talvez aumentou a relevância, é saber fazer pergunta. Eu acho que talvez isso me ajuda também a dizer o que eu falaria para toda essa turma que está aí, que está estudando, se formando. Aprenda a fazer pergunta. E pergunte, sabe? Se problematize. Por que isso? Porque a gente mudou o nosso paradigma de informação. Antes a gente não tinha acesso a quase nenhuma informação. Bem antigamente, só aqueles com muito dinheiro conseguiam comprar aquelas enciclopédias enormes, Barça e tudo mais, e trocava-se um carro pela enciclopédia, olha como era valorosa. Hoje todo mundo tem acesso a todas essas informações. Então não falta conteúdo para a gente, falta saber perguntar. As respostas estão todas lá, mas saber perguntar é difícil. Eu acho que um congresso como esse, em temas tão relevantes e no momento que o país enfrenta, me parece que é instigante e cria a cultura da pergunta. Eu acho que essa cultura da pergunta tem que mover os nossos passos, seja para checar fake news e descobrir o que é verdade, o que é fake, o que é fraude, seja para nortear a própria vida, no sentido de inovar, buscar originalidade, criatividade, sair da caixa e ter a chance de poder entregar bons resultados. O mundo muda muito rápido para que a gente fique muito fixo em algum lugar. Eu preciso, talvez, aprender a se transformar. Eu acho que um bom jeito de se transformar é com boas perguntas. Como é que fica a segurança jurídica, para a gente encerrar? Como é que fica a segurança jurídica no meio desse emaranhado de ideias, esse ninho, assim? Como é que fica a segurança? A segurança jurídica, a gente paga um preço bem alto por ela. E é um preço que eu acho que vale a pena muitas vezes. Mas a gente já vive um sistema em que o protagonismo do judiciário vem de alguma maneira abalando essa segurança jurídica. Talvez nós já não tenhamos tanta segurança jurídica assim no nosso dia a dia. É característica do direito chegar bem depois. O direito costuma chegar bem depois que a coisa já aconteceu. E aí a gente tem um problema de velocidade. E faz sentido isso. Assim como um processo faz sentido no judiciário, dá todo o direito de defesa, esperar e passar tudo, e numa notícia, por exemplo, não é possível fazer a mesma coisa, para esperar 2 anos para publicar um furo no jornal. Então, são tempos diferentes. Talvez seja a mesma coisa, mas tempos diferentes. Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter que perceber o papel do direito, e o direito, talvez, ele não precise se transformar na mesma velocidade. O que eu acho é que a gente poderia, talvez, dar um passo para cima no sentido de ter uma visão mais panorâmica dos problemas. Eu acho que a gente vem olhando muito para os problemas em matéria de ferramentas, e um pouco diante dos seus conceitos. Vou dar um exemplo. Um martelo, ele não é ruim por ser martelo. Ele é ruim porque foi lançado na cabeça de alguém. O problema está no lançamento. E o tipo penal, matar alguém, se essa pessoa morreu, ele serve muito bem. Você não precisa dizer matar alguém com martelo na cabeça. Matar alguém com não sei o quê. Então eu acho que na tecnologia nós estamos tentando descer na ramificação para tentar atingir. E quando termina de publicar uma lei a respeito dessa ramificação, já inventaram outras milhões de novidades. E se a gente regular mais em cima? Se a gente se preocupar, por exemplo, com a privacidade dos dados, com a troca de dados, ou com a venda de dados, entender qual o papel dos dados na nossa vida, será que nós não conseguimos ter mais segurança jurídica do que a gente nivelar ou discutir só ações ou ferramentas? Porque todo dia milhões de ferramentas são criadas. Se a gente não dá um passo para trás, ter uma visão mais panorâmica, a gente vai ficar enxugando gelo. E aí a segurança jurídica, por mais que ela exista, não vai servir para nada, porque os danos já foram provocados e as mudanças aconteceram. Quando aquela lei ficar pronta, tudo já se mudou. Então eu acho que a gente precisa olhar talvez para a tecnologia com um passo acima, perceber qual é o eixo, o feixe pelo qual ela se desenrola. E não procurar ação. Vou combater a rede social que fez isso. Não, eu vou cuidar da privacidade de dados e fazer uma política de privacidade de dados. Se for rede social ou uma coisa que inventarem daqui a pouco, vai servir.
Assim como, tipo, matar alguém. Serve um martelo, faca, bola, qualquer outra coisa, ele serve. Você não desceu no detalhe da ferramenta. Eu acho que aí está um erro, talvez, na nossa normatização ou cuidado que a gente tem de querer descer ao nível de ações e minúcias que é incompatível com a tecnologia. Porque enquanto nós conversamos aqui, milhões de iniciativas já foram criadas para o mundo afora. Então, podemos ser otimistas? Eu acho que sim. Eu acho que é muito ruim ser pessimista no sentido de que o mundo acabou. Porque a sensação é que antes não existia mentira, não existia falsidade. Um panfleto distribuído na madrugada pode ser que seja muito mais difícil de encontrar quem fez aquilo do que uma notícia falsa, fraudulenta, publicada por alguém, porque no ambiente digital, embora pareça que a gente está distante, ele deixa rastros. Então, de alguma maneira, a gente tem que entender que nós estamos ajudando a sujar o ambiente que nós vivemos, nossa vida digital. A gente precisa cuidar desse espaço melhor para ter um espaço mais sadio. Agora, talvez a gente não tenha remédio para combater, mas a gente pode ter boas vacinas que ajudem a amenizar esses efeitos, como a própria informação e o cuidado nesse cenário. Por isso que eu acho que o meu otimismo vem daí, vem um pouco talvez não do otimismo no sentido romântico, mas de acreditar um pouco mais no ser humano que consegue se adaptar e evoluir de alguma maneira, manter a espécie há tantos anos. Isso faz com que eu tenha um pouco de fé que a gente vai enfrentar os desafios impostos e passar por mais essa turbulência. Isso não vai, talvez, mudar todo o cenário como a gente vem pintando. Eu acredito um pouco na gente. Então, tá bom. Diogo, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você. Vamos voltar lá para o Congresso que eu tenho que fazer. Um grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço a você e todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa, que foi um programa muito especial, com esse especialista em fake news e direito eleitoral. Um grande abraço e até amanhã com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio: Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.